A gente tem um problema sério em relação ao tempo, né? A gente está sempre dizendo que a gente não tem tempo para fazer as coisas. A gente sempre está dizendo que a gente perde tempo e não consegue fazer tudo o que gostaria de fazer. A gente não vai para esse ou para aquele lugar, a gente não vai para diversões, lazer, a gente deixa de fazer certas coisas porque a gente está sempre dizendo que não tem tempo para fazer as coisas. A gente não pode orar mais, ou a gente às vezes não ora porque não tem tempo, a gente não vai para a casa dos parentes porque a gente não tem tempo, a gente trabalha demais, estuda, a gente está sempre fazendo coisas que a gente tem como importantes para nós, prioridade, e aí a gente, para outras coisas, a gente não tem tempo. Mas a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que nós estamos vivendo debaixo do propósito de Deus. E dentro do propósito de Deus, a gente vai comer, beber, a gente vai amar, a gente vai viver, morrer. Dentro do propósito de Deus, as coisas vão acontecer, mas a priori, o que é mais importante, segundo o texto ali, é o propósito de Deus. Jesus já falou lá em Mateus 6, a gente sempre volta nesse texto, porque esse texto é maravilhoso. Ele diz que temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Então, quando ele fala as demais coisas, então o propósito é o reino de Deus. Então, as demais coisas vão acontecer dentro do propósito, dentro do reino de Deus e da justiça de Deus. Então, a gente delibera ou a gente despende tempo para tantas outras coisas e esquece que o principal, esquece que a prioridade, esquece que o mais importante é o propósito de Deus, é o reino de Deus, é a sua justiça. Então, na verdade, quando a gente está buscando todas as outras coisas, nós estamos perdendo tempo. Então, eu quero que você pense comigo, como nós estamos vivendo dentro desse tempo que Deus nos dá no seu propósito. Como estamos aproveitando o tempo que Deus nos deu para viver o seu propósito e as outras coisas, porque estamos no propósito, elas acontecem. Como estamos vivendo o nosso tempo? Deus é eterno, para Deus não existe tempo. Então, se nós estamos vivendo no tempo de Deus, nos propósitos de Deus, no seu reino e na sua justiça, nós também estamos vivendo sem tempo, ou seja, o tempo deixa de existir porque estamos dentro da eternidade de Deus. Então, eu gostaria que você pensasse, querido, como você está vivendo o seu tempo? Como você está vivendo os propósitos de Deus na sua vida? Pensa nisso. Deus abençoe a sua vida.